Cada programa, um tema, e sempre baseado no catecismo da Igreja Católica. Vejo que é uma riqueza muito grande para nós católicos e para todas as pessoas de boa vontade, os interessados. Então vale a pena, viu? Quando ele surgiu, Papa Bento XVI foi quem escreveu, eu fiquei muito surpreso, porque veio de um modo muito positivo, muito alegre, muito de esperança. Por exemplo, quando fala sobre os pecados, ou quando se fala dos mandamentos, apresenta numa dimensão positiva. Por exemplo, não matar. Aqui diz, cuide da vida, defenda a vida. Entende? Não pecar contra a castidade. Aqui fala, descubra o significado, o sentido da sexualidade. E assim por diante. Mas pega firme também quando se fala de moral, de erro humano, da justiça, quando se fala da experiência de Deus, da oração, dos sacramentos, etc, etc, etc. Então vamos aprender com Deus através da Igreja. E hoje justamente é o conhecimento de Deus segundo a Igreja, a partir do número 36 no Catecismo da Igreja Católica. Seja bem-vindo para mais um programa Escola da Fé. Eu convido você a fazer um mistério de silêncio e perceber Deus que habita a nossa vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, a partir do número 36 do Catecismo, o conhecimento de Deus segundo a Igreja. Vamos aprofundar um pouquinho aqui. A Santa Igreja, nossa mãe, atesta e ensina que Deus, princípio e fim de todas as coisas, pode ser conhecido, com certeza, pela luz natural da razão humana, a partir das coisas criadas. O assunto aqui é do capítulo 1 do Catecismo da Igreja Católica, que fala sobre o homem que é capaz de Deus, sobre a questão da fé. Esse texto que eu li aqui é da Dei Verbum, Palavra de Deus, do Concílio Vaticano II, número 6, quando se fala da revelação de Deus. Em Gênesis 1:27 expressa o seguinte: sem esta capacidade, o homem não poderia acolher a revelação de Deus. O homem tem esta capacidade porque foi criado à imagem de Deus. Gênesis 1:27. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então fomos criados à imagem de Deus. Então Deus nos deu capacidade. Somos capazes de Deus, porque originados dele e nele. Nas condições históricas em que se encontra, o homem experimenta, no entanto, muitas dificuldades para chegar ao conhecimento de Deus só com as luzes da razão. Só pelo conhecimento intelectual temos limitações. Apesar que, claro, nós somos capazes de conhecer Deus através disso. Mas vamos ver. Com efeito, para falar com simplicidade, apesar de a razão humana poder verdadeiramente, pelas suas forças e luz naturais, chegar a um conhecimento verdadeiro e certo de um Deus pessoal que protege e governa o mundo pela sua providência, bem como de uma luz natural inscrita pelo Criador nas nossas almas, há, contudo, bastante obstáculos que impedem esta mesma razão de usar eficazmente e com fruto o seu poder natural, porque as verdades que dizem respeito a Deus e aos homens ultrapassam absolutamente a ordem das coisas sensíveis. E quando devem traduzir-se em atos e informar a vida, exigem que nos demos e renunciemos a nós próprios. Um texto comprido, talvez assim um pouco desafiador para compreender, mas uma boa leitura dá para entender, viu? Eu queria chamar a atenção para isso agora. Se você não sabe ler direito um texto, você não vai compreender o texto nem o contexto. E aqui vocês viram que foi todo um monte de palavras, a frase, para chegar onde queria. Contudo,
bastante obstáculos que impedem esta mesma razão de usar eficazmente com fruto o seu poder natural, porque as verdades que dizem respeito a Deus e aos homens ultrapassam absolutamente a ordem das coisas sensíveis. Então, exige de nós uma renúncia da capacidade humana para aderir ao mistério de Deus. A fé não é uma coisa ingênua, infantil. Pelo contrário, é graça de Deus e, ao mesmo tempo, a atitude madura do ser humano diante do mistério. Uma escolha, uma opção. O espírito humano, para adquirir semelhantes verdades, sofre dificuldade da parte dos sentidos e da imaginação, bem como dos maus desejos nascidos do pecado original. Então, limitações, dificuldades na questão do sentido e da imaginação, que a gente viaja na maionese, e tem o pecado aí para atrapalhar, que causou desequilíbrio em nossa personalidade. Antes do pecado, diz Gênesis, existia uma relação harmoniosa entre Deus e o ser humano, entre o ser humano em si, Adão e Eva, os filhos, Abel e Caim, e com a natureza. Depois do pecado, houve desequilíbrio com tudo isso. Daí a dificuldade de fazer essa experiência profunda de Deus por causa do pecado e por causa dos sentidos e da imaginação que nós, às vezes, como já disse, viajamos muito. Daí deriva que em tais matérias os homens se persuadem facilmente da falsidade, ou pelo menos da incerteza das coisas, que não desejariam fossem verdadeiras. Pio XII, que escreve sobre isso. Então, vamos olhar nossas limitações. A Igreja nos convida a fazer experiência. É por isso que o homem tem necessidade de ser esclarecido pela revelação de Deus, não somente no que diz respeito ao que excede o seu entendimento, mas também sobre as verdades religiosas e morais que de si não são inacessíveis à razão, para que possam ser, no estado atual do gênero humano, conhecidas por todos sem dificuldade, com uma certeza firme e sem mistura de erro. O que esse programa quer provocar em nós? De que conhecimento natural de Deus, a graça que Deus nos dá, porque fomos gerados nele, a capacidade da nossa inteligência humana, as nossas limitações. Então, daí, precisamos da religião, precisamos da dimensão religiosa, que é diferente da dimensão espiritual. A religiosa é uma organização, uma doutrina, uma experiência também. E nós temos a Igreja como uma proposta, uma revelação de Deus pela Sagrada Escritura e a revelação de Deus também através daquilo que a Igreja acredita e professa. Então, eu convido você para estar atento àquilo que a Igreja também apresenta, sempre baseada na Sagrada Escritura. No entanto, ela faz discernimento, aprofunda e atualiza conforme os conhecimentos da ciência, da antropologia, conhecimentos gerais da psicologia, da sociologia, que tem crescido muito. A psicologia, por exemplo, tem 100 e poucos anos. É muito nova essa ciência, mas ajuda muito a compreender até Deus. Como que nós compreendemos e experimentamos Deus na dimensão emocional que nós temos. Então, para entender que a Igreja ela tem sua fé desde o princípio. Ela carrega o Antigo Testamento como verdade, mas tem a sua interpretação, tem o seu conhecimento, tem a sua orientação. Por isso, estarmos atentos ao Catecismo da Igreja Católica, ao magistério da Igreja e também à tradição, tanto dos apóstolos quanto depois dos apóstolos, porque isso também é uma segurança de conhecimento de Deus. Eu tenho certeza e encerro por aqui. A Sagrada Escritura e a doutrina cristã ajuda-nos a ter experiência de Deus, mas a experiência se faz de modo concreto, é experiência pessoal. Você e Deus, Deus e você, e Deus e nós e Deus, porque é uma relação de pessoa a pessoa, numa amizade. Então, a vida de oração, o encontro
com o esforço pessoal de acertar a vida na questão moral, isso tudo faz com que eu cresça, amadureça, esteja mais aberto para a ação de Deus, para a sua presença. Deus nos ajude então, que sejamos todos felizes. E semana que vem, não perca, nós vamos tratar sobre como falar de Deus, tá bom? Então, eu encerro aqui, no número 38 do nosso Catecismo da Igreja Católica, foram apenas 36, 37 e 38. Leia, acesse pela internet o Catecismo da Igreja Católica e quem desejar comprar o livro também poderá, encontra aí nas livrarias católicas. Deus abençoe, muita paz, muita saúde e plenitude para você.